bem-vindo ao programa Palpites de Livros, aqui na TV Cidade de Farroupilha. Eu sou Natália Bono, sua apresentadora, e no episódio de hoje vou falar sobre o livro O Código da Vinci, de Dan Brown. Então já se prepara para embarcar nessa jornada cheia de símbolos e significados ocultos que é este exemplar. Vamos lá? No Palavras Somente Palavras de hoje, eu separei uma frase do próprio livro do episódio de hoje. Que eu acho que essa frase ela já fala bastante sobre a história do livro e o que vem pela frente, de uma forma não completamente direta, mas como é um livro sobre muita simbologia e significados ocultos, faz total sentido. Langdon via o mundo como uma teia de histórias e eventos profundamente entrelaçados. As conexões podem ser invisíveis. Costumava ensinar ele em suas aulas de simbologia em Harvard. Mas estão sempre presentes, enterradas logo abaixo da superfície. Então, o que ele traz aqui neste trecho? Justamente grande parte das situações que vão ocorrer ao longo do livro, que são essas que não são óbvias. Aquilo que está escrito, aquilo que está desenhado, aquilo que está mostrado, não necessariamente é o significado na totalidade. Porque muitas vezes neste livro vai se mostrar que os símbolos eles têm 1, 2, 3, 4, um monte de significados ocultos. Significados que transcendem aquilo que nós vemos com os nossos olhos leigos. E que a realidade ela pode ser interpretada de muitas formas, porque ela vai ter o quê? Muitas camadas, muitas lentes pelas quais se pode olhar. Que é justamente que justamente é uma grande questão dentro deste livro, porque tudo se dá em torno desses códigos escondidos, dessas coisas que estão ali ocultas, daqueles que não sabem o código, não entendem que há um código, ou que simplesmente não querem ver. Então se preparem para o livro em si, porque se essa frase não te instigou, espero que o que eu vou contar te instigue. Este aqui é o Código da Vinci, de Dan Brown. Ele é bem fininho, como vocês podem ver, e ele foi publicado em 2003. Talvez você não tenha lido este exemplar aqui, mas tenha visto o filme que lançou em 2006, que também é um sucesso assim como este livro, porque este livro aqui é um best-seller e o filme também é bem famoso. Então talvez você não tenha sido apresentado a essa história por meio das páginas, mas sim pelas telas. Eu não assisti o filme, então não posso ter uma opinião sobre isso, mas é uma das coisas que eu quero fazer, porque eu acho que assistir a um filme que derivou de um livro é muito interessante pra gente ver como é retratado aquilo que é colocado somente em palavras no papel. Porque muitas coisas elas são abertas a uma interpretação muito maior quando escritas do que quando colocadas na nossa frente como imagem. Então é bem interessante ver essa comparação e daquilo que eles mudam para que fique melhor para uma narrativa cinematográfica do que uma narrativa em prosa, em poema, seja como for, mas uma narrativa escrita. Quando eu comecei esse livro, eu vou ser bem sincera que eu demorei bastante para engatar na história, para de fato começar a ler e continuar, né, a pegar o ritmo da leitura. Porque o início eu achei ele um pouco parado, um pouco sem graça, a gente não entende muito bem onde é que tá. Porque, na verdade, quando eu fui ler este livro, eu não fazia ideia que tem um outro livro que vem antes desse. Claro, não é necessariamente uma sequência, mas o personagem já é apresentado neste outro livro. Então, algumas coisas eram trazidas assim, só como, relembrando. Não exatamente dessa forma, mas era como se fosse pra te lembrar de algo que tu já sabe. Só que eu não sabia, porque eu não tinha lido outro exemplar, né? Então foi uma questão que logo no início eu fiquei um pouco perdida, porque tinha algumas coisas que eram justamente assim, pra quem já tinha lido e eu não tinha lido, então eu tava um pouco perdida, mas depois que eu consegui entender um pouco mais sobre o personagem principal, que é o Langdon, consegui entender o que estava acontecendo, porque começa assim de uma forma que, na minha opinião, é um pouco difícil de entender o que tá acontecendo, onde que vai chegar essa história. E claro, acho que isso é uma intenção da autora, é proposital, mas de qualquer forma
É... Às vezes é algo que dificulta. Mas por isso que eu digo assim, não abandone livros logo no início. Deixa chegar um pouco mais, porque às vezes não é necessariamente o livro que é mal escrito, que é ruim, que a história que não é interessante. Muitas vezes é a gente que ainda não está acostumado ao ritmo daquele livro, ao ritmo que as coisas acontecem, a forma que o livro traz as coisas, a forma que o autor colocou ali, a personalidade dos personagens, enfim, a linguagem que é utilizada, tudo isso nos atrasa um pouco na leitura. Então é interessante, assim, dar uma chance. Eu, como queria muito ler este livro, eu dei uma boa chance pra ele. Então, quando chegou de fato na história mesmo, aquilo que o enredo ia tratar ao longo, não só aquelas introduções de início de livro, enfim, eu de fato comecei a entender a história, aí foi perfeito. Aí eu não queria largar mais o livro, eu comecei a fazer pesquisas a respeito daquilo que eu li para ver se era verídico, e eu realmente entrei dentro deste universo. Então eu acho que é uma leitura que vai valer a pena, e agora eu vou trazer os porquês disso também. Bom, já falei que o Langdon vai ser o nosso personagem principal, que é, o nome dele é Robert Langdon. Ele é um estadunidense e ele é professor justamente de simbologia, porque ele tem todo um estudo a respeito disso. Ele publica artigos, ele publica livros, ele estuda cada vez mais sobre isso. Ele tem um engajamento muito, ele se engaja muito nessas questões de simbologia oculta, em artes. E é uma questão muito importante pra ele. Tanto que ele acaba sendo metido numa história, metido numa uma questão aí por causa disso. Mas ele, que é o personagem, assim, de fato, que é o principal. Aí também a gente vai ter uma outra personagem principal que vai ser apresentada depois, que é a Sophie Neville, que é criptóloga. E ela também vai ser bem importante pra história. E a Sophie Neville, então, ela é francesa. E, além disso, também tem um outro personagem que vai ser muito importante para a história, apesar de ele morrer nas primeiras páginas, que é Saunier, que é francês, ele é muito importante para a arte e ele estudava muito sobre a simbologia da deusa. Que logo mais eu vou explicar direitinho sobre o que é. E tem um fato muito interessante sobre ele em relação a um outro personagem, mas eu não quero dar spoiler porque as coisas vão se revelando de uma forma que tem coisas que não dá pra gente ir contando que senão perde a graça. Mas vamos dizer que ele tem uma relação muito importante com um outro personagem aí dessa história. O que acontece? O que é revelado? É revelado que o Saunier, ele era do alto escalão do priorado de Sião. E ele foi morto propositalmente por causa disso. Mas o que é o priorado de Sião? Priorado de Sião é uma organização milenar que, inclusive, disse que pode ser que exista na vida real ou que tenha existido, não exista mais. Que é uma sociedade que foi criada, que tem arquivos muito importantes sobre uma verdade que nunca foi revelada e nunca havia sido revelada até então. Que é uma verdade que, se fosse revelada, mudaria o curso da história, mudaria tudo. Então, quem faz parte do Priorado de Sião tem como propósito proteger aquela verdade, não deixar com que ela seja encontrada por pessoas com más intenções. E essa verdade tem alguma coisa a ver com a Igreja Católica. Tanto que é por isso que muitos dos aliados do Priorado de Sião foram perseguidos pela Igreja Católica. Isso é uma coisa que vai se discorrendo ao longo do livro, mas já dá para trazer logo aqui no início, porque é um fato que é trazido aqui no livro. Claro, um fato sobre o Priorado de Sião na teoria, porque ele se baseia em coisas da realidade, então há especulação de que exista esse priorado, há outras especulações sobre as simbologias, mas há coisas, claro, por exemplo, na composição de como realmente funciona o priorado, que ele foi perseguido pela Igreja Católica por isso e aquilo, são coisas que não necessariamente são verdade. Nem tudo que tá nele é verdade, até porque é um livro de ficção. Tanto que está escrito logo no início. Algumas coisas são embasadas em teorias, na realidade, mas este livro é um livro de ficção, não leve ele como verdade. Bom, e além dessa sociedade secreta, que é falada também, existe uma outra espécie de sociedade que é falada ao longo do livro, que também é muito importante para a narrativa, mas não é exatamente secreta, ela não é secreta, não é segredo para ninguém. Apesar de que algumas práticas dela sim. Que é o quê? A Opus Dei, que é uma organização de dentro da Igreja Católica, que é reconhecida pelo Vaticano, lembrando tudo isso dentro do universo fictício, que é extrema ao extremo. Ela é muito extrema em algumas de suas atitudes. Por exemplo,
os seus fiéis utilizam o cinto de silício, que é um cinto que existe mesmo na Bíblia, em alguns trechos, que é um cinto cheio de espinhos que a pessoa coloca na coxa, que é para sentir a dor da fé dela, que ela tem que sofrer pelas coisas que ela fez e que ela não fez. Então, isso, né, é a proposta do pessoal do Opus Dei de usar este silício para se punir, para mortificar a carne, para atingir as coisas boas, para se redimir dos seus pecados e esse tipo de coisa, realmente. E aí, na verdade, era um uso bem extremo, assim, usar 2 horas por dia. E tinha, claro, aqueles fiéis que utilizavam por muito mais de 2 horas. Tem um personagem que vai ser muito, muito importante para a narrativa, que é o Silas, que utilizava por muito mais do que ele devia usar o cinto de silício. Então, ele se torturava realmente, mas pela crença que ele tinha de que era isso que devia fazer. Mas então, quem era o Silas? O Silas, ele era inicialmente uma criança que foi abandonada pela família, que perdeu tudo, que foi preso, mas foi resgatado por um bispo, que é o bispo Aringarosa, que também vai ser muito importante para a história. E ele foi resgatado por esse bispo, o bispo deu comida e fez ele ingressar na Opus Dei. Então, na fé, ele encontrou conforto. E, inclusive, o nome dele é Silas, porque ele é libertado depois de um número de dias da prisão por conta de uma explosão, justamente como o Silas da Bíblia, libertado depois de determinado tempo por conta de uma explosão. Então, esse foi o nome que o Aringarosa deu para ele. O Aringarosa cuidou dele como se fosse um filho, deu para ele tudo que ele precisava para poder sobreviver, comida, um lar. E aí, estes dois se envolvem numa jornada para justamente encontrar esta verdade do priorado de Sião. Então, por meio do mestre, que não se sabe quem é, que vai dando as informações a respeito do priorado de Sião para eles conseguirem ir derrubando os líderes, para eles conseguirem achar a verdade. Eles vão justamente fazendo isso e indo atrás destas pessoas, destas informações. E aí o Silas vai ser aquele que vai matar o Sarnier e que vai matar os outros líderes que tomariam posse após a morte dele. Então, quando isso ocorre, a verdade, teoricamente, morre. Porque os únicos que sabem onde fica este segredo, onde está guardado este segredo, e sabem de fato mais detalhadamente sobre ele, são estas pessoas da liderança, do alto escalão do priorado. E todos eles morreram. E todos eles receberam a instrução para não contar onde está a pedra-chave do priorado. A pedra-chave seria justamente o mapa, o guia, para chegar até a verdade. Então, quem saberia seria o sucessor do Sarnir. Só que não há sucessor, pois todos aqueles que poderiam ser sucessores não estão mais vivos. E aí acontece, né, este problema. Mas e aí, quem é que vai tomar este lugar? Só que o Sarner, antes de morrer, ele deu um jeito. Que, nossa, assim, vai escalonando para os detalhes a respeito do jeito que ele deu para conseguir fazer com que a pedra-chave chegasse nas mãos certas. Nossa, foi muito detalhada, foi muito incrível. Porque ele sabia que provavelmente tinha alguém infiltrado dentro do priorado. Então ele não podia simplesmente passar a informação para qualquer pessoa. Ele não podia entregar nas mãos de qualquer um dentro da sociedade o caminho para chegar até aquela verdade que estava escondendo por mais de 1000 anos, de forma nenhuma. Então ele escolhe uma pessoa de confiança, que eu não vou dizer quem é, porque eu acho que a revelação tem muita graça. Mas então, tem todas essas questões, e quando o Sarnier morre, o Langdon está na França, que é onde o Sarnier vive, onde a Sophie Neveu vive. O Langdon estava, então, na França, apesar de ele estava na França para um congresso, um evento, enfim. E aí o Sarnier tinha entrado em contato com ele, falando que ele queria conversar com o Langdon. O Langdon, claro, poxa, tô uma referência nesta área da simbologia, na área da arte, claro que eu quero, não vou perder essa oportunidade de me encontrar com uma figura dessas. E
Certo, ele aceita, mas então eles acabam não se encontrando porque justamente o Sarner morre. E o que acontece? O Langdon tá lá, tranquilo, dormindo. Daqui a pouco ele vai receber uma ligação da recepção de que tem que deixar subir gente. Ele fica, mas quem? Quem é que tá vindo agora, esse horário, tá atrás de mim? Por que que tem alguém atrás de mim? E era o chefe da polícia francesa, Bezufache. Do alto escalão da polícia, que é como se fosse um FBI da polícia francesa. E ele chega assim, se apresenta e mostra pra ele o estado do corpo do Sarner quando ele morreu, que ele tava todo retorcido, coisas entalhadas nele, coisas escritas nele, e uma cena horrível, uma cena tinha sangue pra todo lado, tava horrível, mas ele mostrou. E ele tava pelado, ainda por cima, sem nenhuma roupa. Ele mostrou e falou: ah, tu sabe de alguma coisa, tu sabe, a gente vai precisar de ti, porque aqui tem questão de símbolos, é importante que tu faça parte dessa investigação e tal, e leva ele pra lá, pro Museu do Louvre, que mataram ele no Museu do Louvre. Leva ele pra lá, tem todo o processo, e o Langdon começa a olhar alguns símbolos, começa a tentar identificar o que tá acontecendo. Mas ele não chega a nenhuma conclusão de como exatamente aquilo aconteceu. E o próprio Bezu fala: não, ninguém fez isso com o corpo dele, ninguém deixou o corpo dele nessa posição. Quem fez isso foi ele mesmo. E aí o Langdon fica extremamente confuso, como assim? Ele mesmo fez isso quando ele estava morrendo. Mas é o que se prova a verdade. Ele realmente fez isso propositalmente com ele mesmo. Mas claro que tudo tem motivo. Lá no chão, depois que eles chegam lá no museu, lá no chão, junto com o corpo, tinha uma sequência de números, tinha algumas informações, e uma sequência que não estava fazendo muito sentido, não parecia explicar nada. O Lano não tentou, não chegou na minha conclusão. Daqui a pouco chegou uma criptóloga, a Sophie Neveu, para justamente tentar decifrar o que estava ali escrito naqueles números. E a única coisa que ela chegou à conclusão é de que era a sequência de Fibonacci, que começa com 1, aí depois vem o 2, que é o quê? A sequência de Fibonacci é a soma sempre dos números anteriores. Então, o primeiro número da sequência é 1, o segundo número da sequência é 2, e o próximo número da sequência vai ser a soma desses dois. Então, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. E assim vai seguindo. Que, inclusive, eles fazem várias explicações ali sobre isso. Tem um desenvolvimento muito grande da simbologia disso. E achei maravilhoso. Eu não vou saber explicar como está no livro, mas eu trago. É muito bom. Faz total sentido. Tem várias vezes eu falar sobre a sequência de Fibonacci, sobre o número perfeito, enfim. É muito bom mesmo. Bom, eles passam ali por uma espécie de enigma dentro do Museu do Louvre. É uma situação é incrível, tem que ler para conseguir entender tudo, para conseguir captar todas as coisas. E eu não vou falar para vocês não levarem um spoiler, mas é muito bom. Seguindo isso, eles tentam fugir de lá, do museu. E eu vou ter que dizer que eles conseguem fugir do museu, a forma que eles conseguem é muito boa também. E aí eles vão para o Banco de Custódia de Zurique. No caso, eles não vão para Zurique de fato. O nome do banco é Banco de Custódia de Zurique, que é um banco suíço que tu não precisa te cadastrar no banco. Tu não vai dar, por exemplo, se fosse aqui no Brasil, teu CPF para te cadastrar, precisar de todos os seus documentos, dar teu nome. Não, lá tua conta é feita por um número. Então, tu não precisa ter nada linkado à tua pessoa. É tudo anônimo. Então, qualquer pessoa pode ter uma conta lá. Até um criminoso procurado, que desde que não se reconheça quem é o criminoso, não tem problema nenhum estar ali fazendo, porque estar ali tendo uma conta, porque não tem como saber que tu é um criminoso, porque não tem nenhum dado teu. Então, eles vão pra lá para conseguir achar alguma coisa, a pedra do priorado, alguma informação, descobrir o que tem naquele banco. Que foi o Saunier que deixou esse acesso para eles, para o Banco de Zurique. E eu acho que eu vou ter que parar aqui sobre os detalhes em si, porque começa a desenvolver muitas coisas, fala sobre o simbolismo de várias coisas, fala sobre o Santo Grau, que na realidade o Santo Grau
Não é um cálice como se foi tanto difundido, que na verdade ele é uma outra coisa que estava na nossa cara o tempo inteiro, mas nenhum de nós percebeu, e que eu não vou dizer o que que é. Mas é um tema que é trazido muitas vezes sobre o Santo Grau, sobre o sagrado feminino, como houve um apagamento do sagrado feminino ao longo dos anos, como a importância da mulher também na religião muitas vezes foi apagada, e como é importante também este papel, e como existe esse papel, e como este papel deve ser lembrado, que é uma das coisas que envolve aí o Santo Grau, mas eu não vou me estender muito sobre isso. Tem muitas reviravoltas ao longo deste livro, tem a ajuda de um outro amigo que vai se envolver aí, tem umas traições aí. Ainda tem muitas viagens para acontecer no livro, vão ter revelações, vão ter enigmas, vão ter reviravoltas, muitas coisas. E uma das maiores, o óbvio, vai ser revelado. Aquilo que já estava na nossa frente no livro inteiro é revelado. Algo que estava óbvio, mas ninguém percebeu. E fica aqui, leia este livro, vale muito a pena. Falando do personagem que inspira de hoje, eu trouxe um personagem que não é exatamente um personagem, mas se a gente for pensar um pouco mais, vai fazer sentido da escolha. Por quê? Eu escolhi o Grau. O Grau, claro, ele não realiza de fato alguma ação para ser considerado um personagem, ele não faz nada, o Grau existe. Mas é ele que evoca diversas discussões sobre os dogmas que existem na religião, sobre o papel do sagrado feminino, sobre por que as coisas são hoje em dia do jeito que são e por que não são diferentes. E por que ao longo do curso da história foi se feito determinadas coisas a respeito de crenças, por que que se tomou determinados caminhos. Ele também, além disso, ele também é um forte símbolo ao longo do livro que, às vezes, o óbvio tá na nossa frente, como eu já falei antes, o óbvio tá na nossa frente e a gente simplesmente não vê. Seja porque a gente não quer, seja porque a gente não tem a capacidade de enxergar, porque a gente não tem conhecimento suficiente para isso, ou simplesmente porque a gente é ensinado a não enxergar aquilo. Porque a gente tem a ideia de que não pode ser aquilo, não tem como ser aquilo. Então, se não tem como ser aquilo, aquilo nem é visto, porque a ideia que foi colocada sempre é de que aquilo não pode ser a verdade. E, na realidade, muitas vezes pode ser. Então, esse Grau, ele vai ser o símbolo de muitas coisas, ele vai ser quase como, de fato, um personagem, porque ele vai acompanhar a narrativa inteira do livro, mas ele não vai, de fato, fazer alguma coisa, porque o Grau não é alguém, o Grau é algo, de certa forma, que é muito importante para toda a narrativa. Eu tento trazer aqui sem dar muitos spoilers, porque lendo dá para entender melhor, mas é muito interessante, o papel dele é muito legal, porque justamente nesse viés de questionamento, nesse viés de entender por que as coisas são assim, e eu acho que muito importante, muito interessante, muito preciso que o livro te faça questionar sobre algumas coisas. Mesmo que te faça questionar para chegar à conclusão de que tu estava certo antes, de que tu vai continuar pensando do mesmo jeito. Eu acho que, mesmo assim, é muito importante ter essas leituras. Porque a vida é se questionar constantemente. Sobre tudo. Sobre quem a gente é, sobre o que a gente faz, sobre as pessoas que a gente convive, sobre o que a gente quer para nossa vida, sobre o que a gente considera como certo e errado. Então, ler livros que fazem a gente se questionar sobre os preceitos da humanidade, que fazem a gente questionar sobre o curso da história, que fazem a gente questionar, às vezes, um pouco sobre constituições que existem hoje em dia, instituições que existem, apagamentos que foram realizados, ou então trocas que foram realizadas ao longo do tempo de verdades, porque a história é contada por aqueles que vencem, né? Os vencedores que contam a história, então nem todos os lados da verdade estão sempre expostos. Enfim, é muito importante trazer questionamento constante na nossa vida, ter questionamentos constantes. Claro que é importante ter as nossas certezas, mas trazer também os questionamentos é sempre importante. Virando as páginas do nosso episódio, chegamos ao fim da edição de hoje. Mas calma, que a edição de hoje, daqui a 2 semanas, aqui na TV Cidade de Farroupilha,
o próximo episódio vai ao ar. E eu espero você para assisti-lo. Então, até a próxima. Tchau, tchau!